Olá a todos os participantes deste Congresso de Patrística. Meu nome é Padre João Petroski e estou aqui para compartilhar com vocês esta conferência. Mas antes de tudo, queria felicitá-los pela participação e pelo interesse. Que Deus abençoe todo esse esforço que se está fazendo nesse Congresso, de ambas partes, para transmitir e para crescer na fé, no nosso interesse por conhecer a Igreja e a nossa querida fé. Nessa conferência quero compartilhar com vocês alguns dados relativos aos sacramentos presentes neste documento, que é a Didaquê. Em grego, Didaché. Documento do século I, segunda metade do século I, descoberto em 1875. É uma obra literária cristã, primitiva. Obra literária sim, mas de conteúdo descritivo de alguns sacramentos, muito importante, e também de muitas prescrições morais, doutrinais para a nossa fé. Vale a pena ler, é um documento muito breve, sucinto. Ele possui apenas 552 vocábulos distribuídos em 16 capítulos muito curtos, repito. A Didaquê ela tem um papel importante dentro desta temática porque ela era citada por alguns padres da Igreja. O seu conteúdo também, a sua doutrina, vinha repetida em alguns escritos. Eusébio de Cesareia e Clemente de Alexandria são exemplos de quem colocou já, pelo menos de modo indireto, esse conteúdo, expôs esse conteúdo aos cristãos. Através de Eusébio de Cesareia se tinha conhecimento de uma obra intitulada assim, Ensinamento ou Doutrinas dos Apóstolos. É assim que ela é conhecida. Se traduzirmos do grego diretamente, ela diz Ensinamentos do Senhor às nações por meio dos apóstolos. É assim que ela se chama. Eusébio também citava, além delas, assim, além da Didaquê, alguns outros livros que não entraram no cânon bíblico. Posso citar aqui, mas só para conhecimento de vocês, Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas, Didascália, as Constituições Apostólicas, enfim, outras obras que, depois que se descobriu a Didaquê, facilitou também a relação desses conteúdos com outras obras antigas da nossa Igreja. Esse conteúdo da Didaquê nos ajuda a ver como a Igreja foi se consolidando pouco a pouco e nos primeiros anos, no primeiro século, ia sendo necessário orientar os cristãos através de alguns documentos, e este é um deles. A sua estrutura é muito simples. A primeira parte se fala das duas vias para o cristão, a vida e a morte. O cristão tem que escolher a vida. E a vida vem através de alguns preceitos morais, outra parte, Preceitos morais, disciplinares, litúrgicos. E logo se conclui com a afirmação da segunda vinda de Cristo. Como disse, é um documento muito simples e muito fácil de ler. Nos interessam os aspectos litúrgicos. Vamos a eles. Farei primeiro consideração a Didaquê, até uma leitura junto com vocês, e logo buscaremos algumas relações ou explicações dessa leitura. Vamos ler a parte que se refere ao batismo, capítulo 7. Depois de ditas todas estas coisas,
batize em água corrente em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se você não tiver água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar com água fria, faça com água quente. Na falta de uma ou outra, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Antes de batizar, tanto aquele que batiza como o batizando, bem como aqueles que puderem, observem o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Esse é o conteúdo sobre o batismo. Previamente, repito, fizemos algumas prescrições doutrinais e morais que acompanham essa preparação do futuro batizado para que ele tenha uma opção firme para essa nova vida em Cristo. E nova vida se diz em termo total, em pleno sentido, porque essa adesão a Cristo fazia com que ele se desarraigasse de uma cultura que circundava toda a sua realidade. A adesão a Cristo, ela tanto é assim que o jejum que se prescrevia, diz aqui na Didaquê, era um jejum diferente daquele de jejum pagão. Os pagãos, eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. Os cristãos jejuavam na quarta e na sexta, como para mudar essa dinâmica também nos hábitos, também nos seus costumes. O homem novo tem que jejuar de um jeito diferente. E voltando a falar dessa sociedade judia, todos os costumes, todas as famílias, elas seguiam essa religião, e aquele que se separava dela era sujeito à perseguição, a perder a herança, tantos outros motivos. Era um desafio e uma decisão que deveria ser bem feita. E o mesmo desarraigar dessa cultura era uma coisa muito difícil, e por isso eles colocavam muito à prova esse candidato. E também vemos aqui esse aspecto de que não só o batizando, mas o que batizava e aquelas pessoas que o acompanhavam. A comunidade que se reunia para se sacrificar, junto com esse candidato, para que Deus o abençoasse e o protegesse nesse caminho de conversão. É uma preparação forte, uma preparação muito séria. A referência à água é clara e prevê não somente aquele batismo por imersão, mas também o batismo como fazemos nós hoje, derramando a água 3 vezes sobre a cabeça da pessoa e pronunciando a fórmula, a forma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta forma trinitária que hoje nós usamos na igreja, e também a água, que é matéria, estabelecida pelo Concílio de Trento, matéria essencial sem a qual não existe o batismo. Então a Didaquê nos dá esses elementos essenciais. Não existem todos os outros elementos que usamos hoje no ritual do batismo, mas o que é essencial, já desde o início, prevalece na nossa igreja, prevalece de uma maneira milagrosa, por assim dizer, graças à vontade de Deus, que quis que essa tradição continuasse. O documento ele faz alusão, e é o primeiro documento que faz essas prescrições precisas e bem concretas, porque ele diz: se a imersão se deve fazer, imagina só você, no inverno, como é que vai batizar a criatura ali
naquela água fria. Então já se prevê também água quente, se pudesse ocorrer aquela ocasião, ou se não tivesse um lugar onde fazer a imersão. Todas essas circunstâncias vêm contempladas também já nesse primeira época do cristianismo. Água corrente, se não tiver, todas as ocasiões e as diversas impossibilidades que possam se encontrar no caminho. Então, a didaquia é esse primeiro documento que vem regular tudo isso e vem dar normas certas e como se fazer esses sacramentos. Na celebração da Eucaristia, vamos ler juntos como se prescreve a celebração da Eucaristia. Capítulo 9 diz assim: celebre a Eucaristia assim. Diga primeiro sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Depois diga sobre o pão partido. Nós te agradecemos, Pai Santo, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado entre as colinas e depois foi recolhido para se tornar assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo para sempre. Essa é a prescrição para a Eucaristia e vemos como primeiro se oferece o cálice e depois se oferece o pão. Parece estranho para nós. Nós estamos acostumados a dizer até o corpo e o sangue, o pão e o vinho. Isso causa algum problema? Não causa nenhum problema. Até mesmo no Evangelho de Lucas se prevê uma triple apresentação de dons. Por exemplo, primeiro se apresenta o vinho, depois o pão e depois, de novo, o vinho. Então, diferente de São Paulo, de Mateus e Marcos. Por isso nós não temos que encontrar problemáticas nisso daí. O importante para nós é que isso já está presente e isso se fazia desde o início. A conclusão de toda essa prescrição para a Eucaristia diz que somente os batizados em nome do Senhor devem comer e beber da Eucaristia. Lembram-se que nós dissemos no batismo que está presente a invocação da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma invocação trinitária e aqui também um aspecto muito cristológico, centro na pessoa de Cristo, que aquele que recebe a Eucaristia, somente os batizados em nome do Senhor. Então aqui se centra o batismo também em Cristo, essa vida nova em Cristo que eles fazem alusão para receber a Eucaristia. É um ponto importante que nós podemos distinguir aqui neste documento. A Didaquê, depois da Bíblia, é o primeiro documento que menciona a Eucaristia como ritual cristão. Os outros documentos falarão também da Eucaristia, mas nem sempre se fala que elas devem ser celebradas dessa forma ou de outra.
ela se diz presentes na Eucaristia ou reunidos em torno da Eucaristia, enfim. Outros aspectos dessa parte eucarística é aquela alusão ao rei Davi. A alusão ao rei Davi porque ele, como figura do Antigo Testamento, esse passo que se faz da cultura, né, judaica até Jesus é através dessa herança davídica, dessa descendência de Jesus, né, da estirpe de Davi. Essa herança que ele recebe de ser herdeiro de toda a riqueza que ele tinha, de todo o poder de Davi, de toda a sua fama e tudo mais, não é só essa herança que Jesus traz, né? A herança que Jesus traz é também espiritual. Essa relação com Davi nos ajuda a fazer uma conexão linear, sem interrupção, até a novidade de Jesus e nos leva à plenitude. E para essa circunstância dos primeiros cristãos, era muito importante ressaltar essa continuidade e essa presença do rei Davi nas suas orações. A figura neotestamentária de Jesus vem mostrar que ele é herdeiro, sim, mas não só físico, mas espiritual, dos bens eternos. E esses bens eternos é o que ele nos transmite através da Eucaristia. Existe também, depois da Eucaristia, a ação de graças. Ação de graças que se faz de um modo muito espontâneo. Podemos lê-lo também neste momento. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelastes através do teu servo Jesus. A ti glória para sempre. Tu, onipotente, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida para que te agradeçam. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna através do teu servo. E continua a ação de graças. Ação de graças que deve ser feita, diz ao final, sem pressa, porque diz que o profeta, neste caso o sacerdote, deve dar graças o tempo que ele quiser. Deixem que ele dê graças o tempo que ele quiser, sem outra preocupação, sem medo de fazer durar mais a missa, porque terão outra coisa que fazer. Mas não existe outra coisa mais importante naquele momento do que dar graças a Deus pelo sacrifício realizado naquele momento. Padre, você falou de sacrifício, mas eles tinham presente essa ideia de sacrifício já naquele tempo? No capítulo 14, nos fala do sacrifício e da pureza ritual. A Eucaristia tem um caráter sacrificial e uma pureza. É importante ver como, já naquele tempo, os cristãos concebiam essa necessidade de se aproximar do sacramento da Eucaristia puros, confessados, sem pecado, sem ódio, sem divisões. Era uma comunidade muito unida e tinha que permanecer assim para que pudesse prosperar. Vamos ler o que nos diz aqui o capítulo 14. Reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Aquele que está brigado com seu companheiro não pode juntar-se antes de se reconciliar, para que o sacrifício oferecido não seja profanado.
Esse é o sacrifício do qual o Senhor disse: em todo lugar e em todo tempo seja oferecido um sacrifício puro, porque sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é admirável entre as nações. Como dizíamos, essa necessidade é presente de purificar-se dos seus pecados, não profanar aquilo que é santo com as mãos impuras. Acudir ao sacramento com um coração sincero, reconhecendo as suas faltas, reconhecendo os seus pecados diante do Senhor, porque Ele conhece tudo. Até mesmo no Evangelho, Jesus nos fala que devemos oferecer os nossos dons, mas não sem antes de nos reconciliar com aquele com o qual a nossa consciência nos acusa de ter algum débito, de não ter perdoado, de ter ainda alguma briga sem resolver. Busquemos também nós na nossa vida pôr em prática essa exigência. Naquelas comunidades pequenas, cristãs, isso era fácil de ver. Hoje nós vivemos numa sociedade cada vez mais numerosa e somos um número a mais. E aqueles que estão ali na igreja não sabem da minha problemática com alguém ou com outro. E às vezes é fácil esconder externamente essas problemáticas, mas o Senhor vê o coração. O Senhor sabe o que tem dentro de nós. Lembrando que se fala do sacrifício. Por que a importância do sacrifício? Porque a Eucaristia tem esse caráter sacrificial e também de comunhão, né? Se fala muito hoje de comunhão, da mesa do Senhor, né? De compartilhar a mesa. Mas muitas vezes nos esquecemos que a Eucaristia ela é também sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus na cruz que se atualiza no altar. Ele já é presente, eles mantêm fresca essa memória de Jesus que se oferece na cruz por nós, na Eucaristia. E logo se faz uma alusão a que este sacrifício seja oferecido sempre, em todo tempo e em todo lugar. Aqui encontramos uma referência a Malaquias 1:11. Diz assim Malaquias: pois desde onde nasce o sol até onde ele se põe, o meu nome é glorificado entre as nações. E em todo lugar se oferece a meu nome um sacrifício puro, porque meu nome é glorificado entre as nações. Em todo lugar se oferece a meu nome um sacrifício puro, e esse sacrifício novo, que cada sacerdote presente ao redor desse mundo inteiro, espalhado por todas as nações, oferecem em cada momento. E pensar que não existirá um minuto em que não haja uma celebração eucarística, em que não haja alguém celebrando a Eucaristia. Isso é interessante, e ver como a vida da Igreja presente na Eucaristia se mantém graças a essa celebração contínua da Eucaristia no mundo inteiro. Então, meus irmãos, aqui essa é a parte eucarística que se coloca como necessária também a nossa purificação para acudir a este sacrifício puro, a esse sacrifício santo, celebrado em todas as partes. Também se fala da oração. Quando se diz que o candidato ao batismo precisa fazer jejum, precisa se preparar, se fala também da oração. E a oração também é aquela do homem novo,
aquela que Jesus ensinou, o Pai Nosso. O Pai Nosso vem citado aqui também, na nossa Didaquê. E é uma oração mais longa, uma terceira versão do que aquelas presentes nos Evangelhos. E, enfim, é uma versão muito similar àquela de Mateus. E se faz uma doxologia no final. Né? Doxologia que nós, hoje na missa, usamos depois da oração eucarística. Dizemos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Essa honra e glória para sempre, né, que se vem mencionada também no final do Pai Nosso, que é interessante também como eles acrescentavam essa oração. Vemos como a parte litúrgica, seja o batismo, seja a Eucaristia, se prevê uma preparação moral, uma preparação disciplinar para o indivíduo. Ele tem que ser separado dessa realidade judaica, dessa realidade pagã, para se dispor, né? Se prepara com vigílias, com jejuns, com orações. Pensemos que esse cristão tem uma realidade muito complicada para se separar e precisa fazê-lo de uma vez por todas, sem volta atrás. Nós, para o batismo, temos que pronunciar, e muitas vezes a renovamos, as promessas batismais, que são às vezes umas promessas somente de palavra, que podem ficar em um certo âmbito muito superficial, mas os primeiros cristãos encaravam isso como algo muito comprometedor. Convido aqui também vocês a renovarem as suas promessas batismais como um esforço para viver essa nossa vocação de batizados como filhos de Deus, comprometidos firmemente àquilo que Deus nos pede pela Igreja. Que a nossa conversão seja cada vez maior, nossa preparação à Eucaristia, nossa preparação a cada momento de oração e de comunhão possa ser um momento novo para a nossa vida, como os primeiros cristãos faziam, com seriedade, com amor e com muito entusiasmo. Deus abençoe vocês e que essa conferência, no meu pouco, possa contribuir para o teu conhecimento e que esse congresso possa te ajudar na tua caminhada. Deus te abençoe. Fique com Deus.